Por que, pastor, no começo do ano pregar sobre a vinda de Jesus? Porque, queridos, quando começa o ano, há um monte de expectativas. Concorda comigo? Há um monte de expectativas. Pessoas que passaram no vestibular, pessoas que vão tentar o vestibular, pessoas que estão aí olhando os prognósticos da economia, e a gente olhando, o dólar sobe, a bolsa cai, e a gente fica de cara, meu Deus, o que vai acontecer? A Dilma sai, a Dilma fica, abre impeachment, fecha impeachment, e aquela bagunça toda, e a gente está vivendo um momento de instabilidade no Brasil, e o brasileiro está sem saber o que vai acontecer. Vende o terreno, não vende o terreno, compra casa, não compra casa. A gente está vivendo um momento assim. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. É importante a gente se ater a esses fatos. É importante. É importante nós estarmos antenados com a questão econômica, política do país. É importante. É importante nós sermos cidadão político e crítico. Sim, todo crente é um ser político, todo crente é um ser social. Nós estamos inseridos num contexto de uma sociedade. Então o crente vota, o crente recebe voto. Mas permita-me lhe dizer algo nessa noite: isso não pode dominar o seu coração. Isso não pode dominar as suas expectativas. Por quê, pastor? Porque nós temos algo maior para dominar o nosso coração. E nós temos uma expectativa maior para dominar o nosso coração. O que é, pastor? Uma promessa de que Jesus vai voltar. Amém? Algumas pessoas acham que está fora de moda falar sobre a volta de Jesus. Algumas pessoas nem pregam mais a respeito da volta do Senhor Jesus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quanto mais tempo passa, mais a volta de Jesus se aproxima. Quanto mais tempo passa, mais real se torna a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu quero começar lhe dizendo nessa noite que a volta de Jesus, ela não é um faz de conta, ela não é uma utopia, ela não é uma alegoria, não é apenas uma filosofia. Não, querido, é verdade. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele veio. A Bíblia diz que ele veio para o que era seus e os seus não o, mas todos quanto receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. A Bíblia diz que, cumprindo-se a plenitude dos tempos, nasceu Jesus na manjedoura, filho de Maria. Nasceu, viveu, pregou a sua palavra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele pisou nessa terra há mais ou menos 2000 anos atrás. E ele mudou a história da terra, ao ponto de dizermos assim: antes de Cristo e depois de Cristo. Mas quando ele disse assim para os discípulos: eu vou morrer, os discípulos ficaram muito tristes. Notícia da morte do mestre. Mas o mestre consola o coração deles, dizendo assim: ei, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar e virei outra. Quem foi que disse que vai voltar? Jesus. Jesus prometeu que ele ia voltar. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11, que quando Jesus começou a ser assunto aos céus, a ascensão de Cristo, e ele começou a sumir nas nuvens, os discípulos começaram a ficar tristes. Jesus foi embora. Apareceu então 2 varões, os anjos, e disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando o Cristo que está subindo? Porque da mesma maneira que ele está subindo, um dia ele vai voltar no meio das nuvens. Há uma promessa. Lá em Apocalipse ele diz assim: eis que cedo venho. Há uma promessa de que ele vai voltar. A grande incógnita da igreja é a seguinte: nós precisamos viver
a expectativa da volta de Jesus. E nós precisamos viver como se de fato Ele fosse voltar. Esse é o teor da mensagem dessa noite. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o muçulmano tem uma crença. Sabe como é que o muçulmano crê? A gente está vendo agora lá na França o ataque, e o muçulmano chega lá e estoura, e poca e destrói tudo. E a gente fica vendo assim, de cara doido. Como é que um menino de 25 anos de idade amarra um monte de bomba e chega lá no jornal Charlie Hebdo, ou chega lá em outro lugar da França, e numa casa de show, e estoura e mata um monte de gente? Que menino doido! O que passava na cabeça desse menino de 25 anos? Com cidadania europeia, tudo de bom na vida, e ele vai à história e mata todo mundo. O que passava na cabeça desse menino, desse terrorista? Sabe o que passa na cabeça dele? Uma crença, uma fé. E na fé dele, diz que se ele morrer daquele jeito ali, ele vai para o céu. E melhor ainda, ele chega no céu como herói. E ele é recebido com 70 virgens do harém. E não com uma fé dessa. Eu acho que até alguns jovens daqui da igreja ia dar uma estourada lá. Diga comigo assim: fé produz comportamento. Diga comigo: fé produz comportamento. Está dando para entender que ele não? Que aquele camarada, ele não estoura, ele não chega lá, bota uma bomba e pum! Não é do nada não. Ele é catequizado, ele é ensinado, ele é batizado, ele é conduzido a acreditar naquilo, e ele chega lá e estoura todo mundo. Mas para ele não está matando, ele está dando a vida, ele está sendo um herói, ele está sendo um mártir. Fé gera comportamento. Vamos deixar o muçulmano de lado. Vamos para os nossos irmãos, amigos espíritas. Não, você já viu a doutrina kardecista, como é que é interessante? Doutrina kardecista, irmão, é muito interessante, porque a pessoa, ela se baseia numa produção de se melhorar, de fazer boas obras. Então ela produz boas obras, ela realiza o bem, ela faz o bem, porque ela acredita que fazendo isso ela está evoluindo. Ela está evoluindo. E aí ela tem uma chance de morrer, reencarnar de novo. E quando reencarnar de novo, ela vai vir melhor. E vai sempre melhorando, melhorando, até chegar no estado mais elevado. Então, se você procurar fazer uma obra social e procurar um voluntário, quem vai levantar a mão? O espírito. Se você pensar em ajudar alguém, quem vai chegar lá na ponteira? O espírita. Porque ele acredita o quê? Porque ele acredita que através dessas boas obras, através desse altruísmo, ele vai ter uma elevação e ele vai conseguir chegar num lugar melhor. Diga comigo de novo: fé produz, gera comportamento. Agora, o espírita acredita desse jeito, o muçulmano acredita daquele jeito, e nós evangélicos acreditamos como? E nós evangélicos acreditamos como? Como é que vai acontecer o final do mundo para você, evangélico? Como é que vai acontecer a morte para você, evangélico? Ei, como vai acontecer? A gente sabe como é que é no muçulmano, sabe como é que é no espírita, a gente sabe como é que é no catolicismo. No catolicismo tem o purgatório, o libus patrum, o libus infantum. Quando a criança morre, vai para o libus infantus, depois o outro vai para o libus patrum, vai purgar os pecados, e aí fica purgando lá até pagar tudo. Depois ele recebe crédito para ir para o céu. É assim a fé católica. E a fé tua? Como é que funciona a sua fé? O que você acredita? Como é que você acredita que o mundo vai acabar? Como é que você acredita no fim das coisas? Pastor, é importante isso nessa
noite? Sabe por quê? A sua fé gera comportamento. Diga comigo: fé gera comportamento. Crença gera comportamento. Está dando para entender? Está dando para me acompanhar até agora? Então eu vou esclarecer, eu vou trazer, eu vou elucidar para você como é que vai acontecer e como é que a gente acredita. Amém? A Bíblia diz o seguinte, que nós cristãos acreditamos assim: Jesus prometeu que vai voltar. Ele vai voltar. Essa volta de Jesus a gente chama de a segunda vinda de Jesus. Como é que chama? A segunda vinda de... Para os meus teólogos aqui, eu vou pregar uma visão dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Esses palavrão é só para encaixar nos teólogos que está aqui da noite, amém? Porque eu poderia pregar de várias maneiras, mas a nossa visão ela é pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista. Isso é para os teólogos. Então nós acreditamos que a segunda vinda de Jesus se dará em duas etapas. A primeira etapa é chamada o arrebatamento da igreja. Como é isso, pastor? Vai acontecer o seguinte: uma hora e dia que eu e você não sabe, ninguém sabe, porque está escrito lá em Mateus capítulo 24 que nem os anjos, nem o filho, e somente o Pai sabe o dia e a hora. Ele virá como um ladrão de noite, e ele não avisará que horas que ele vai vir. Você já viu um ladrão avisar o dia que vai lhe roubar e a hora que vai lhe roubar? A Bíblia diz que Jesus vai vir como um ladrão. Ele não vai avisar nem o dia e nem a hora. E a Bíblia diz também que ele virá de uma maneira repentina, assim como o relâmpago sai do ocidente, se mostra no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá sem falar nada, e ele virá de repente, e virá nos ares. E quando ele vir nos ares, a voz do arcanjo, a trombeta, e os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estávamos vivos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e juntos encontraremos com Cristo nos ares, e estaremos com ele na boda do cordeiro. Acontecem algumas coisas aqui interessantes, porque a Bíblia diz que isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá de incorruptibilidade, e nós receberemos um corpo como o corpo de Cristo, e estaremos com ele. Isso é chamado arrebatamento da igreja, o rapto da igreja. E o povo que ficar aqui ficou. Para quê? Para um momento chamado de grande tribulação. Segundo a profecia de Daniel, 70 semanas de Daniel, a grande tribulação é um período de 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de uma grande tribulação. Enquanto o mundo está aqui na grande tribulação, eu e você vamos estar na onde? Nas bodas do cordeiro. A primeira coisa que acontece, querido, quando ele arrebatar a igreja, é quando chegarmos lá em cima, haverá uma coisa chamada de tribunal de Cristo, onde eu e você seremos galardoados. E depois nós vamos ceiar a grande ceia. Irmãos, imagine aí: Abraão, Jacó, Daniel, Davi, Moisés, sentado na mesa, eu com ele, eles com Jesus, e nós ceiramos com o cordeiro. Está dando para entender até agora? Haverá um arrebatamento da igreja. Ele vai raptar a sua igreja, vai tirar a sua igreja daqui. Aqui começa a grande tribulação. Vem o anticristo, vem um falso profeta, estabelece um governo mundial, uma moeda única, uma política única. E aí, meu irmão, a coisa começa a pegar, porque o anticristo vai ser curado de uma chaga mortal, e o falso profeta vai dizer que ele é um Deus, e que as nações vão ter que adorar o anticristo, e que vão ter que receber o carinho do anticristo, que é o 666, que não é um chip. Ninguém pode dizer o que é.
e são especulações escatológicas. Mas o que acontece de fato, querido, é que o povo judeu foi curado da idolatria no cativeiro de Babilônia. E por ser curado da idolatria, eles não vão adorar, eles não vão se prostrar. E por não se prostrar diante do anticristo, os 3 últimos anos e meio da grande tribulação, o anticristo vai levantar as nações para lutar contra Israel e fazer peleja, o grande dragão contra a mulher grávida pelejará para destruir Israel. Querido, Israel vai fugir para um lado, fugir para o outro, fugir para o lado, fugir para o outro, e nós estaremos aonde? Nas bodas do Cordeiro. Mas eu quero caminhar rapidamente com você para você entender aonde eu quero chegar. Vai chegar um momento, querido, que Jesus vai dar uma ordem e ele vai descer. É a segunda fase da segunda vinda de Jesus. Ele primeiro vem e arrebata a sua, mas na segunda fase da segunda vinda, a Bíblia diz que ele vem montado num cavalo branco, e o seu nome é Fiel e Verdadeiro. Ele tem nas suas coxas escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vem com um exército vestido de linho fino. Pergunta para esse irmão aí do seu lado: você sabe que exército é esse vestido de linho fino? Pergunta para esse irmão: você sabe que exército é esse vestido de linho fino? Você sabe que exército é esse? Eu vou lhe dizer, está escrito que aquele que vencer, dar de vestir roupas brancas de linho fino. Esse exército é a igreja que virá cavalgando para vencer do lado do Cordeiro de Deus. E ele não virá mais, querido, ensanguentado. Ele não virá mais com os cravos na sua cabeça. Ele não virá mais com o prego nas suas mãos. Ele não virá mais pendurado no madeiro. Ele não virá mais com as chagas nas costas. Mas ele virá com todo o poder e glória. Ele virá para reger as nações com vara de ferro. A Bíblia diz lá em Zacarias que quando ele vir com a igreja, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que Israel então olhará para Jesus Cristo. Imagina que cena linda, irmãos. Israel olhando para Jesus. E a Bíblia diz que o espírito de súplica e lamentação será derramado sobre o judeu. O judeu vai olhar para Jesus e reconhecer: ele foi aquele que nós crucificamos e transpassamos com a lança. Nesse momento Israel se arrependerá de ter crucificado Jesus e se converterá ao cristianismo. Deixa eu dizer uma coisa, crente: tem muitas igrejas querendo judaizar o cristianismo, colocar Arca da Aliança, candelabro, talet, kippah, um monte de trem de judeu dentro da igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa: judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. A Bíblia diz que o cristianismo um dia vai engolir o judaísmo, porque todo judeu há de se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é o crente que tem que imitar o judeu, é o judeu que vai se prostrar e reconhecer que aquele é o Messias. Está me acompanhando o raciocínio, filhão? Segura aí para você me acompanhar, não perde não, porque aqui é igual aula de matemática. Se você perder uma coisa, você não vai entender mais nada. Escuta só: quando Israel reconhecer que Jesus Cristo é aquele que eles crucificaram, haverá então a profecia cumprida de Ezequiel capítulo 37. Eles vão receber uma ressuscitação espiritual. O vale de ossos secos vai se levantar. E eles serão restaurados espiritualmente. Então o Senhor guerreará, vencerá as nações. É a guerra do Armagedon. Haverá uma prisão de Satanás e do anticristo, e o Senhor estabelecerá um período de 1000 anos. Pastor, por que o Senhor está falando tudo isso nessa noite? Por que o Senhor está nos dizendo tudo isso nessa noite? Porque nós cristãos precisamos viver uma vida como se Jesus fosse voltar agora. Nós precisamos viver uma vida como se Jesus fosse voltar agora. Como é isso, pastor? É viver a expectativa da volta
Jesus, e se ele voltasse agora? Em um abrir e fechar de olhos, você não estaria mais sentado aqui, estaria flutuando, indo de encontro ao Cordeiro de Deus, ao noivo, ao esposo da igreja. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu estou insistindo com isso. Diga comigo: fé gera comportamento. Diga comigo: crença gera. Se eu acredito que Jesus pode voltar a qualquer momento, eu preciso então arrumar a minha casa. Está dando para entender, lindão? Se eu entendo que Jesus vai voltar agora, eu preciso me organizar para ele não me pegar de qualquer jeito. Eu preciso me organizar para ele não me encontrar de qualquer maneira. Então, eu não sei se você era assim, viu, dona Mera? Mas dona Mera, quando maninha saía, eu, Kelly e Renata aprontavam. Acho que toda casa era assim, né, irmão? Quando o pai e a mãe saem, o filho faz o quê? Toma conta da casa, bagunça tudo. Não é assim? Há um ditado popular que diz assim: olha, quando o gato sai, o rato passeia. Não é assim? E aí, quando vai dando a hora da mãe chegar, o que as crianças fazem? Vão arrumar bagunça. Por quê? Está dando a hora de manhã chegar. E se manhã chegar aí, esse colchão estiver no chão, e se manhã chegar aí, essa cama estiver desarrumada, e se manhã chegar aí, esse fogão estiver sujo, e se manhã chegar aí, essas prateleiras estão desse jeito, então vamos organizar tudo, porque amanhã vai chegar. Não é assim que a gente faz? Diga comigo: eu preciso arrumar minha casa, porque Jesus vai chegar. E eu não sei qual hora é, Gasminha. Ele não marcou a hora, ele não marcou o dia, ele não marcou a data, ele pode vir até agora. Então eu preciso estar de mala pronta para ir para o céu, irmão. Eu preciso estar pronto para subir. E como é que a gente se prepara, pastor? Como é que a gente arruma a casa? Posso falar um negócio para você? Você está de mal de alguém? Você está sem falar com alguém? Você está de raiva com alguém? Você está com birra de alguém? Meu irmão, procura resolver logo esse problema, porque se Jesus vir, tu está de mal de alguém, tu fica. Está em pecado, tem alguma coisa errada na sua vida? Conserta, filhão. Se arruma. Espiritualmente, se arrume. Não precisa, pastor, apontar teu pecado, não. Vá para frente do espelho espiritual e arrume a sua vida. Organize a sua casa. Porque, irmão, não adianta pregar, não adianta cantar, não adianta fazer tudo isso e você perder sua salvação. Não adianta, irmãos, fazer tudo e ficar aqui. Eu tinha um pastor chamado Cardoso na minha infância. Hoje é pastor lá na Rua 6 da Assembleia de Deus. E o pastor Cardoso, ele dizia assim: eu quero ver Jesus. Irmão, tem gente buscando glória humana, aplausos de homens. Tem gente da igreja buscando reconhecimento humano. Queridão, o importante é ser salvo. Vou te fazer uma pergunta importante nesse início de ano. Você tem convicção da sua salvação? Você tem certeza que Jesus vem aqui agora, tu sobe? Você tem certeza que se você morrer, você vai para a eternidade com Ele? Pastor Henrique, quem é que pode ter uma certeza dessa? Todo mundo é comedor de feijão e farinha. Nós somos todos pecadores, sim, mas a Bíblia diz que aquele que crê e confessar Jesus como Salvador será salvo. Está escrito em Romanos capítulo 10: crê no coração e confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor,
ser salvo. A salvação é dom, é presente de Deus, é pela graça, é de graça, para que ninguém se glorie. Nós não fazemos boas obras para sermos filhos de Deus. Nós fazemos boas obras porque somos filhos de Deus. Deu para entender a diferença aí, queridão? Deu para entender a diferença aí, meu amado? Nós não fazemos para ser, nós fazemos porque somos. Jesus morreu naquela cruz para te dar certeza de salvação. Sabe quando Jesus rola a cabeça e ele diz assim: Pai, está consumado. Quer dizer que o sacrifício foi feito. Vou perguntar de novo nessa noite: você tem certeza da sua salvação? Não adianta ser pastor, ser cantor, ser pregador, ser evangelista, ser dizimista, ser membro de igreja, ser apóstolo, ser bispo. Não importa quem seja, o importante é ser salvo. Lá quando for no céu, quando você entrar no céu, não vai ter assim: olha, Jesus, me dá uma cadeira na frente aí, porque lá eu era pastor. Isso aqui é para nessa terra, meu irmão. Jesus lá na terra lá perdeu as credencial, fica tudo aqui. E o importante na vida do crente não é ser, é ir morar no céu, irmão. Dá uma olhadinha para esse irmão indo e fala para ele: não perde o céu de vista. Fala para ele: não perde o céu de vista. Sabe qual é o problema de muitas igrejas? Perder o céu de vista. Sabe qual é o problema de muitos pastores? Perder o céu de vista. Sabe qual é o problema de muitos pregadores? Perder o céu de vista. E quando a igreja perde o céu de vista, só prega vitória nessa terra, só prega prosperidade nessa terra, só prega riqueza nessa terra. E a nossa riqueza não é nessa terra, o nosso tesouro é no céu, onde ladrão não rouba, ferrugem não corrói. Podemos perder o céu de vista. Está dando para entender, então? Comece o ano visando o céu. Eu sou crente para ir morar no céu. Estou congregando aqui, viu, pastor Henrique? Mas meu negócio é o céu. Sou membro dessa igreja aqui, pastor Henrique, mas meu negócio, meu compromisso é com Deus e o céu. Amém? Pegou aí? Segunda coisa, lindão. Diga comigo: acautelai-vos, vigiai. Oh, Jesus, está começando o ano. E a palavra diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha, lindão, a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias difíceis. Os últimos dias seriam dias difíceis. Parece que a chuva desceu ali, irmãos. Tem lugar aqui, os irmãos vão chegando para perto. Oh, glória! A chuva caiu, dá glória a Deus aí, irmão. Pode chegar para cá, irmãos. Entra aqui, por favor. Tem lugar aqui no templo, irmãos. Se encoste, chega aí. Senta para cá. Senta para cá. Vem para cá, senta aqui, pertinho da gente. Oh, aleluia! A janela de lá de casa ficou aberta para entrar no vento. Mas mesmo assim, glória a Deus, aleluia! Oh, Jesus! A minha cunhada Glória passou a semana toda mandando mensagem no WhatsApp: ora pela chuva, Henrique, ora pela chuva. Os fazendeiros estão tudo pedindo chuva, irmão. O sertão está seco. Graças a Deus está derramando chuva nessa terra. Aleluia! Já demos glória a Deus pela chuva, amém? Vamos voltar para a mensagem em nome de Jesus. A Bíblia diz que nos últimos dias sobreviriam dias difíceis. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, os irmãos sabem o que é iniquidade. Iniquidade é o contrário de equidade. Equidade é justiça. Equidade é dar mais para quem tem menos.
é fazer uma justiça social. Isso é equidade, é equilíbrio, justiça. Iniquidade é a falta da justiça. Princípio do SUS, né? Equidade. Princípio também da nossa Constituição, equidade. Iniquidade é a falta da justiça. E por se multiplicar a injustiça, o amor de muita gente esfriar. Irmão, você quer iniquidade maior do que nós estamos vendo? O cidadão mata, o cidadão rouba, o cidadão faz isso, rouba não sei quantos milhões, aí chega lá, é julgado, passa por uma sentença, vai preso, daqui a pouco um ano de cadeia, habeas corpus. Irmão, a gente ficou tudo profissional em direito, né? Habeas corpus, tá solto, e a gente ficou falando, cadê a justiça? Aí um ladrão de galinha não tem advogado bom, está preso porque não tem um advogado. A defensoria pública está abarrotada. Cadê a justiça, irmão? Está difícil a justiça. Mas são tantas coisas que eu poderia citar aqui. A falta de justiça nesse mundo, então, é tanta gente com tanto. É muito pouca gente com tanto e tanta gente com pouco. A falta de justiça, a violência, a criminalidade, a falta de amor está crescendo, está tomando conta do mundo. E a Bíblia diz assim: vigiai, acautelai-vos, porque tudo isso indica que Jesus está voltando. Mas eu ainda queria lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam homens amantes de si mesmos, presunçosos e gananciosos. Sabe aonde é que surgiriam esses camaradas? Dentro das igrejas evangélicas. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam homens amantes do seu ventre. Irmão, eu nunca vi tanta parafernália no meio evangélico. Eu nunca vi tanto picareta da fé. Eu nunca vi tanto pastor ladrão na minha vida. Tem hora que eu chego no lugar, a última coisa que eu falo é que eu sou pastor, porque senão suja minha ficha. A coisa está feia. Ficou difícil, irmão. Os camaradas inventam cada maluquice, eles vão dormir de barriga cheia, sonha e no outro dia inventa, irmão, e da gente. E o povo dá dinheiro para essas coisas. E esses caras andam de jatinho, anda com segurança, anda com carro blindado. E quem financia isso? O povo evangélico. E muita gente desviando, se entristecendo com essas coisas. Eu não. Eu, quando vejo um picareta desse, eu fico mais crente. Quando eu vejo um sem vergonha desse, irmão, minha fé vai lá para cima. Quando eu vejo um pastor ladrão, minha fé aumenta. Por que, pastor? Porque as escrituras estão se cumprindo. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Porque Deus diz que nesses últimos dias seriam dias difíceis, e esses pessoal apareceria no meio da igreja para escandalizar a muitos. E a Bíblia diz para nós assim: acautelai-vos, vigiai, estáis apercebidos. Você não pode assistir um jornal inocente. Você não pode assistir essas coisas acontecer inocente. Você tem que olhar para os fatos e os acontecimentos pela Bíblia, pela palavra. Bote os óculos da palavra. Você precisa olhar pelos olhos da palavra. E quando eu olho pelo olho da palavra, Jesus está nas portas. Jesus está nas portas. A impressão que eu tenho é que ele já não mais está sentado à direita do Pai como Estevão viu. A impressão que eu tenho é que ele já levantou do trono. É que ele já está pronto para descer. Porque cada dia que passa a coisa parece que fica pior. Porque cada dia que passa parece que a gente vê mais coisas acontecendo. Mas isso não é motivo de você se entristecer, de você se desviar, de você esmorecer na fé, não, de maneira nenhuma. Isso é motivo de você entender: a palavra está se cumprindo, a profecia
existem os remanescentes, aqueles que não se dobram, aqueles que não se vendem, aqueles que não se prostituem, aqueles que não abrem mão da sua salvação. Existem aqueles que não perdem o céu de vista. Existem aqueles que o melhor de tudo é Jesus. Aleluia! Existem ainda, irmãos, homens e mulheres de Deus. Existe ainda homens segundo o coração de Deus, que não se prostraram, não se renderam. Infelizmente esses não estão na televisão, muito pouco desses. Infelizmente esses não têm nem condição de publicar algo no jornal, porque evangelho sério não dá dinheiro, irmão. Evangelho sério reparte o que tem, compartilha o que ganha. O ano começou. Qual o prognóstico para esse ano? Qual a sua expectativa para esse ano? Pastor, minha expectativa esse ano eu quero abrir uma empresa. Amém. Pastor, nesse ano eu quero casar. Frieza, Jesus. Que isso, irmãos? Cheguei a desanimar aqui agora. Olha. Esse ano eu quero casar, pastor. A meia dúzia. Sai um gato miado, amém. Pastor, esse ano, pastor, eu quero fazer a faculdade. Eu quero entrar no meu mestrado, na minha pós-graduação, no meu doutorado. Eu quero concluir, pastor. Amém. Pastor, esse ano, pastor, eu vou fazer aquela viagem, aquela dos sonhos. Eu vou fazer aquela viagem dos sonhos. Pastor, esse ano eu quero conhecer a Europa. Pastor, esse ano, pastor, eu quero viajar para conhecer os parentes que eu não conheço. Amém. Amém. Mas acima de tudo isso, lembre-se que você é um cidadão dos céus. E o seu maior prognóstico é em morar no céu, é estar ao lado de Jesus. Então, quando você vê lá aquela propaganda no jornal, impeachment, dólar subiu, não sei o que, isso não pode dar pressão alta, irmão. Por quê, pastor? Porque quem gerencia a minha vida é Jesus. A minha expectativa de vida é Jesus. Tudo aqui vai passar, irmão. Tudo aqui vai ficar aqui. Se você morrer, Jesus vai arrebatar a igreja, você não vai levar absolutamente nada. Pergunta nessa noite é: por que você está com essa pressão alta? Pastor, tem que pagar as contas amanhã, financiamento, a duplicata, eu entrei no banco, o cheque especial. Irmão, em nome de Jesus, começa a viver a palavra. Começa a viver a palavra e juntar tesouro no céu. Começa a viver a palavra e viver a expectativa. Não estou dizendo que você tem que vender tudo, não. O que eu estou dizendo é para você não viver em função das coisas materiais. É que sua vida não pode viver somente em função do ter, do conquistar. Porque se você viver nessa expectativa só do ter e do conquistar, você vai ficar com a pressão alta mesmo. Você vai parar na UTI. Se a razão da sua vida for trocar o carro, se a razão da sua vida for trocar o apartamento, meu irmãozão, vou falar um negócio para você. Você vai durar muito não, porque as coisas estão andando aí muito difícil. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu posso ter um carro, eu posso trocar o apartamento, eu posso fazer todas essas coisas, mas o que alegra meu coração é a minha salvação. A minha vida se movimenta em direção a Deus, em direção aos céus. Aqui é uma passagem. Irmão, diga isso para essa pessoa linda do seu
você é um cidadão do céu. Não, você não entendeu. Porque se eu dissesse para você que você era flamenguista, você ia dar um glória. Se eu dissesse que você recebeu um green card para ser cidadania americana, você ia dar um aleluia. Se eu dissesse que você ia ter uma cidadania europeia e italiana, você ia dar um aleluia. Mas eu não estou aqui para dizer que você vai receber um green card, uma cidadania italiana, europeia. Não, queridão. Eu estou aqui para lhe dizer que Deus quer lhe dar uma cidadania celestial. Aleluia! Você é cidadão do céu. Você não é dessa terra. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, nada aqui me segura. Nada me prende. Nada aqui é maior, é melhor do que Ele. Tudo aqui nesse mundo está abaixo dele. Tudo é acessório e secundário na nossa vida. Ei, Deus está te dando apenas o necessário para você viver nessa terra. Deus está te dando apenas a subsistência nessa terra. Por quê, pastor? Porque aqui não é lugar para você querendo viver para a eternidade. A sua eternidade é o céu, ao lado de Jesus. Você vai começar o ano assim? Amém? Vou concluir. Tem hora que a gente conversa com alguns pais e pergunta: qual o seu sonho para o seu filho? Meu sonho? Eu quero que minha filha faça medicina ou medicina. Minha filha vai fazer medicina, pastor. É o sonho da vida dela. Ele ensina. E você falando: meu sonho é que ela seja juíza. Ela vai ser juíza. Amém. Mas se você entende o cristianismo na essência, o seu maior sonho não é ter um filho cursando medicina, é ter um filho salvo fazendo medicina. Não é ter um filho juiz, é ter um filho salvo sendo juiz. Eu queria, pastor, ser um empresário. Meu filho fosse um empresário. Se você entende o cristianismo, na verdade você queria é ter um filho salvo sendo empresário. Porque não adianta seu filho ser médico, não adianta seu filho ser juiz, não adianta você abrir empresa, não adianta você ter tudo nessa vida, perder sua salvação. E perder sua salvação. Você precisa ter um compromisso com a eternidade. Vou concluir pela quinta vez. A Bíblia diz lá em Apocalipse que o Espírito diz: vem. A igreja diz: vem. Maranata. Palavra aramaica que quer dizer: vem, Senhor. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Não, deixa eu casar primeiro, Jesus. Não. Deixa eu primeiro ganhar essa mega cena aqui, papai. Acumulada, Jesus. Eita, agora. Você até se daria o dízimo lá no pastor Henrique se eu ganhasse essa mega acumulada. Não vem agora não, papai. Não, lindão, você não entendeu ainda. A Bíblia diz que aquilo que não desceu no coração do homem, aquilo que o ouvido do homem não ouviu, que os olhos do homem não ouviu, é o que Deus tem preparado para
Ah, crente lindo de Jesus, lindinho de Jesus. Você entrou aqui nessa noite. Aconteça o que acontecer, não perca o céu de vista. Porque a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Está escrito, irmãos, é a palavra de Deus. Não abra mão da tua vida com Deus. Não negocie a tua salvação. Jesus vai vir. E Jesus já veio. Veio para Ana Malha ano passado. Veio para o irmão Chiquinho, que ajudou a gente a abrir essa igreja. Veio para o pai da Tayara, que já está com o Senhor Jesus. Veio para tantas outras pessoas que fecharam os olhos nessa terra para abrir os olhos lá nos céus. Ele pode vir para você a qualquer momento. A qualquer momento você pode, querido, fechar os olhos aqui para abrir os olhos da eternidade. A pergunta nessa noite é: você está preparado para esse encontro? Fica de pé só um pouquinho. Essa palavra foi para você começar o ano. Essa palavra foi para começar seu ano. Jesus veio. Essa é a maior esperança da igreja. Cristo em vós, esperança da glória. Essa é a maior expectativa, o maior sonho da igreja é morar a eternidade com Jesus. Você já pensou se Jesus mandasse você botar um cinturão de bomba para você estourar ali nos Estados Unidos, irmão? Se você acreditasse, você ia. Vai lá, Henrique, bota um cinturão de bomba e estoura lá em Nova York. Se Henrique acreditasse, sim. Mas Jesus não mandou a gente estourar a bomba de ninguém. Jesus mandou amar o próximo como a nós mesmos. Jesus mandou perdoar aqueles que nos ofendem. Jesus mandou nós vivermos em santidade e em justiça. Nessa noite, coloca a tua casa em ordem. Jesus está voltando. Arruma a tua vida espiritual. Jesus está voltando. Você não é crente para pastor, para igreja, para ninguém. Você é crente porque você quer ir morar no céu, porque você tem um compromisso com Deus, porque você entendeu a mensagem do Evangelho e Jesus vai voltar. Eu estou vendo que Jesus vai voltar. Essa palavra Deus preparou para você nessa noite. Coloca a tua casa em ordem. Não se turbe o teu coração. Confia em Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria chego. Não preparado um lugar. Eu
E Jesus vem buscar os salvos, vem buscar a igreja. Jesus vem buscar o povo dele nessa terra. Se nessa noite você deseja aceitar Jesus como Salvador da sua vida, ou se você está afastado da igreja, longe do caminho de Deus, e você precisa arrumar a sua casa, porque Jesus está voltando. Pastor, essa palavra é comigo. Eu quero aceitar Jesus nessa noite. Levanta uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Aleluia. Sabe, querido, eu poderia nessa noite ter pregado uma palavra de que seu ano vai ser o ano da virada. Eu poderia nessa noite ter pregado dizendo que vai tudo dar certo esse ano para você. Eu poderia ter pregado nessa noite dizendo que Deus vai multiplicar o seu patrimônio. Eu poderia ter pregado nessa noite dizendo que Deus vai dar um monte de carro novo, de casa nova. Eu poderia nessa noite, querido, ter falado um monte de mentira que não vai acontecer, em nome de Deus. E você talvez estava aí chorando e glorificando, mas não. Eu estou aqui nessa noite pregando o evangelho genuíno e verdadeiro do Senhor Jesus. Nessa noite você ouviu uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra séria. Você precisa aceitar Jesus como Salvador da sua vida, porque você precisa ir morar no céu, porque você precisa ter a cidadania celestial, e isso só se faz aceitando Jesus como Salvador da sua vida. É a última vez que eu vou perguntar. Tem alguém nessa noite que gostaria de aceitar Jesus como Salvador de sua vida? Levante uma das suas mãos. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu preciso aceitar Jesus, pastor. Se tem, vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. A segunda pessoa nessa noite. Aleluia. Danilo ensinava hoje de manhã. Os céus, os anjos, não fazem festa quando um paralítico anda, quando um cego vem. Sabe quando é que os anjos fazem festa? Quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Deus quer te levar para os céus. Eu quero insistir só mais um pouquinho. Abraça essa senhora aqui para mim. Um abraço dela. Deixa ela sozinha, não chega pertinho dela. Amém. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está distante de Deus, começa o teu ano organizando a sua vida. Começa seu ano colocando a tua vida no altar de Deus. Comece a sua vida se apresentando diante do Pai. Não seja um frequentador de igreja, um crente nominal. Isso não adianta. O que Deus quer te fazer um cidadão dos céus. É alguém que vai morar no céu. É a última vez que eu perguntei, essa é para você. Tem mais alguém, segunda pessoa que nessa noite quer aceitar Jesus? Levanta uma das suas mãos. Pastor, essa palavra é para mim. Eu quero os céus. Os céus para mim é mais importante. Jesus para mim é mais importante. Glória a Deus. Vamos orar. Levante suas mãos para cá. Vem, minha querida. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço, me toma por tua filha, escreve o meu nome no livro da vida e toma agora o meu coração e faz uma orada. Senhor, eu quero ministrar a tua bênção sobre a vida da tua filha, e seja quebrada agora toda maldição. Fica na cruz do Calvário agora, toda palavra contrária fica na cruz do Calvário agora, todo sentimento mal fica na cruz do Calvário agora, porque agora o Senhor faz uma nova vida, uma nova vida. Nós abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vem Jesus.